digo não sem me sentir uma pessoa horrível. Porque toda vez que eu resolvo falar não, parece que eu tô acabando criando um apocalipse na face da Terra, que eu sou a pior pessoa do mundo, ninguém mais gosta de mim, e aí eu me sinto pior do que eu já tava antes de eu dizer o não. Só que eu sei que eu vou ficar muito ruim também se eu disser sim pra uma coisa que eu quero dizer não. Você vê que isso é tão difícil pra ela que ela não tá nem conseguindo formar um pensamento. Eu tenho muita dificuldade de falar não, de maneira geral. E quando eu consigo, eu fico muito feliz comigo mesma. A verdade é que o problema não é falar não. A verdade é que você atrelou muito pequena a agradar e servir a ser amado. Você conseguiu fazer o que a minha irmã conseguiu fazer. E eu nunca fui boa. Eu tentei muito, mas eu sou péssima nisso. Eu sou péssima em servir. Eu sou péssima em agradar, principalmente quando eu era mais nova. Eu sempre fui muito afrontosa, eu sempre fui muito conflitadeira. Irreverente. Então, quando eu via, eu já tinha falado. Acho que isso é um ótimo exemplo. A minha mãe hoje lida com isso muito melhor, mas antes era um problema. Você já reparou que toda vez que você me pede um favor, eu reclamo antes e faço depois? Sim, sempre, pra qualquer coisa. Eu vou fazer de bom coração, mas eu vou reclamar. Não, você vai fazer reclamando, no caso. Também. Mas é de bom coração. Porque se eu não quisesse fazer, eu não ia fazer. E você sabe disso. É, porque você não tem o menor problema de não fazer e de falar não. Agora, quando eu era adolescente, minha mãe me pediu alguma coisa, eu fazia reclamando, porque isso veio do útero. Então, tudo que eu fazia era diminuído porque eu reclamei. Então, eu nunca seria amada por fazer, porque eu não conseguia calar a boca. Sabe, fica quieta. Às vezes, Que tal você... silêncio! É só fazer. Quantas vezes eu não ouvi isso da minha mãe? É só fazer, você não precisa reclamar. É só fazer, você não precisa falar. É só fazer, você não precisa fazer esse comentário maldoso. Era assim, amiga. E você? E eu não consegui, amiga, eu tenho um problema na cabeça. E até hoje eu não consigo fazer isso. Eu vou fazer reclamando. Vou fazer. Você não vai ter que me pedir 2 vezes. Quantas vezes você teve que me pedir alguma coisa 2 vezes? Não consigo pensar. Não há nada. Absolutamente tudo. Se eu quiser, se eu não quiser, se eu tiver de ponta cabeça, se eu tiver de bom humor, se eu tiver de mau humor, eu vou fazer reclamando. Isso é um fato. Isso pra trazer o lugar de eu nunca consegui ser boa o suficiente pra conseguir linkar que se eu servisse bem, eu serviria sempre. E aí eu seria amada sempre. Então, pra mim, fazer ou não fazer, falar sim ou falar não, não interessava, porque eu ia sempre ser rotulada como um monstro, como a ruim, como a que não gostava de fazer, como a que sempre reclamava. Não que eu não sempre reclamasse. Mas aí entra um caminho meio complexo, eu acho. Porque, por exemplo, eu era a criança que era boazinha. Então, eu entendi que, realmente, se eu fizesse as coisas que os meus pais queriam e as pessoas à minha volta queriam, se eu dissesse sim pra tudo, eu seria mais amada, porque eu era a criança que não dava trabalho. Só que isso me foi muito pesado ao longo da vida. Depois de grande, eu entendi o quanto isso foi ruim pra minha cabeça, de maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tava ali perto da minha adolescência, eu era uma adolescente respondona. Podia não conseguir falar não ali ainda, assim como eu tenho dificuldade de falar não sendo uma pessoa adulta, mas eu era respondona. E mesmo assim, me sinto culpada, hoje adulta, pra falar não. Você nunca conseguiu desfazer essa conexão. Eu nunca a fiz. Essa é a grande diferença. Tá. Você conseguiu se desvencilhar dela um pouco, mas não completamente desfazer. Porque em algum lugar dentro de você, você ainda tem que, se você não for útil, se você não for aquela que faz, se você não for aquela que cuida, se você não for aquela que resolve, você não merece nada. Eu sou essa pessoa ainda. E é exatamente por isso que você não fala não. A palavra não é o problema. O problema é você vai perder completamente o seu valor se você não fizer. E isso tem a ver de você com você. Eu não vou perder o meu valor se eu não fizer. Porque quando eu estava criando esse link, eu não tinha valor nenhum. Tão indiferente. Tem nada a ver e tem tudo a ver. Minha mãe separou do meu pai, meu padrasto, só pra vocês entenderem a história. Eu tinha 8, a minha irmã tinha 3,5, 4, eu tava fazendo 9, é mais ou menos nessa fase. São 2 crianças. Mas eu, de alguma forma, já tinha passado pela separação do meu genitor e da minha mãe. Mentira, porque eu tinha 3 meses quando isso aconteceu. Você era um bebê de colo. Só que, como a minha irmã era menor, a minha mãe trouxe as 2 pra dentro do quarto pra dormir com ela, para as 2 se sentirem mais acolhidas. Giovana dorme no chão, no colchão no chão. E a Raíssa dorme comigo em cima da cama. E se eu reclamasse de estar no colchão no chão, eu era ingrata. E aí, na cabeça de criança, eu já tô recebendo menos. Se eu reclamar ainda, Vou receber eu menos vou ficar ainda. sem nada. Nada que eu fizer, que eu consigo fazer hoje como criança, vai fazer com que a minha mãe me suba pra cama. E como a minha irmã sempre foi muito diferente da minha mãe, e não era uma pessoa que conflitava, e eu sempre fui a pessoa que conflitava, era mais fácil a relação delas. Porque eu e minha mãe, na hora que a gente se olhava, filha, era farpa na hora. Que era melhor. No fim das contas, foi um ganho meu. É, Mas também foi uma perda quando criança. Entendeu? Então acabou que eu entendi que ou eu achava valor em outro lugar, porque eu não ia ter valor dentro de casa. Dessa forma
pelo menos não. Ou eu assumia que eu não tinha valor nenhum. E aí eu meio que fiz as duas coisas. Mas quando você recebe o valor dentro de casa, nesse lugar, por alguma coisa que você faz, principalmente se isso dura vários anos, você linka isso e é muito difícil desfazer. E aí eu volto pra pergunta: como é que eu faço pra não me sentir mal quando eu falo não? Desvincular o seu valor. Essa é a grande da resposta. E aí a primeira coisa que pra você desvincular o seu valor é um pouco fazer terapia. Outra coisa é trabalho de choque. Falar não e falar não do pior jeito possível pra ver se a pessoa ainda continua te amando, e algumas pessoas não vão. O meu caminho foi meio que esse. Eu tive que falar não, tipo assim, em doses homeopáticas, porque eu não conseguia furar a porteira de uma vez. Eu fui aprendendo a falar não pra situações que realmente não ia dar certo. É melhor eu falar não do que eu prometer uma coisa que eu não ia conseguir cumprir lá depois, que é uma coisa que eu tenho terror, é tipo falar uma coisa e não conseguir fazer essa coisa. Eu entendi que eu preferia, no meu valor, falar não, e aí não me comprometer com uma coisa que eu não vou conseguir fazer, e aí entender que aquilo, eu ia me sentir horrível naquele momento. E tá tudo bem. Mas você continua se sentindo horrível. Mas é um afrouxar. Tipo assim, Sim, a primeira sim. vez você se sente a pior pessoa do mundo, você quer pedir desculpas, e aí você não tem que pedir desculpas sobre aquela situação, porque você não está errado perante aquela situação. Se perguntar não ofende pra aquela pessoa, é sinal que ela te dizer não também não pode te ofender. Essa brincadeira, tipo assim, eu perguntar não ofende. Então eu não posso me sentir ofendido se me disserem não. E eu levei isso pra minha vida também, porque quando eu entro nesse caminho, pra mim é básico. Então eu fui me sentindo uma pessoa horrível, aí da segunda vez eu me senti um pouco menos horrível. As outras vezes que eu achei que talvez eu pudesse estar errada, eu levei pra terapia, eu analisei com ela situações que eu tava errada, situações que eu tava certa, e assim a gente vai desenvolvendo. Mas não tem como você, do dia pra noite, você começar a falar não e não se sentir uma pessoa horrível. Não tem do dia pra noite, mas eu acho que tem maneiras mais fáceis se você tá disposta a ser uma pessoa ruim. Aceitar que você vai ser vilão, às vezes, na história do outro. Não é aceitar que às vezes você vai ser vilão. Você, de um dia pra noite, decidir ativamente que você vai agir como uma arrombada. Não tem tempo. Que você vai botar peito e vai virar uma pessoa ruim. Por que eu tô falando isso? A gente já falou isso várias vezes, mas eu não sei se eu já expliquei aqui. Existe um pensamento que pra que alguma coisa muito interna, tanto na sociedade quanto na pessoa, mude, é como se você tivesse um cabo de vassoura enfiado na areia molhada e ele tá torto pra esquerda. E aí o seu desejo é que ele fique no meio, nem lá, nem cá. Pra você conseguir fazer ele ficar no meio, você vai ter que puxar ele todinho pra direita, Muita pressão. envergar ele completamente, passar ele do meio. Você vai ter que arregaçar o bagulho pro outro lado, que aí quando a areia se ajeitar, ela volta e traz ele pro meio. Mas você tem que passar muito. Você vai ter que ir com vontade. Por isso que eu falo, ser uma arrombada. Porque quando você faz isso e acha que o seu valor está atrelado, você tá dizendo que do outro lado da balança, as pessoas que falam não, de alguma forma, são pessoas ruins. E você não quer ser isso, ela é uma arrombada. Então, se você assume que a partir de agora você vai ser uma arrombada, Junto com elas, você consegue entender de que elas nem são tão arrombadas assim. elas só sabem pôr limite. E aí você vai trazendo o pau meio pro meio, assim. Só que você tem que puxar ele inteiro. E aí, um exemplo que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, eu tô acompanhando uma menina que ela tá buscando as 1000 rejeições. Meu Deus, tá. E ela vai atrás. E aí, ela conseguiu várias coisas Meu Deus. que ela não conseguiria se ela não tivesse indo atrás. Mas o que ela tá fazendo? Ela tinha problemas em receber não, de alguma forma, ela tinha problema com medo de fracassar. Então, ela começou a envergar o pau muito pro outro lado. Ela falou, eu vou fracassar em tudo. Agora o objetivo é fracassar em tudo. E aí acaba que cada fracassar não é um fracasso, e sim uma vitória porque ela ganhou mais um fracasso. E porque talvez... ela tá cada vez mais caminhando pra esse lugar. E quanto mais ela busca o fracasso, que ela não tá com medo de fracassar, o que acontece? Ela acaba achando coisa que ela não fracassa. E aí ela fracassa porque ela não fracassou. Ela tirou uma dupla cidadania, que ela nem sabia que ela podia. Aí ela fracassou porque ela devia... Porque Meu ela, Deus, sabe? adorei ela. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, ela tava em 300 negativas e 50 positivas. Pra alguém que tá buscando os 1000, cara, ela tá chegando lá. Tá na metade, quase. Ela tá chegando quase lá. na metade do processo. Então, assim, no fim das contas, é você levar muito pra você puxar muito, Pra sabe? centralizar. Porque na hora que você puxa muito e você muda o objetivo, agora o meu objetivo é ser uma pessoa ruim, você para
para de se sentir mal porque você tá chegando no seu objetivo. Na hora que você estabeleceu que você vai ser uma pessoa ruim, você já estabeleceu que você não tem que estar de acordo com o seu valor. E acho que também entender que as pessoas que estão à sua volta, que não vão aceitar você dizer não, elas não merecem estar à sua volta, porque claramente elas só estão por você porque você é útil a elas. Porque você não sabe falar não. E ao longo do processo você vai descobrir isso. Amiga, perdi muitas pessoas quando eu fui começando a falar não, porque eu não aceitava mais absolutamente tudo que me traziam. Porque antes eu aceitava e aí elas montavam em cima de mim. Era conveniente. Sim. E não. Tem muitas pessoas que você vai entender exatamente esse processo, mas eu acredito que também existem pessoas que estão acostumadas com você fazer isso, e na hora que você fizer uma coisa diferente, elas vão estranhar. Existe uma recusa em primeiro momento, e depois elas se acostumam, porque elas querem continuar na sua vida. Aí é uma escolha. Mas aí eu tô falando de pessoas que realmente se retiram da sua vida. Não, E aí são pessoas que só realmente estavam te usando. Porque, por exemplo, uma coisa é a pessoa estranhar. Por exemplo, quando eu aprendi a falar não, a primeira leva que acontece de pessoas próximas geralmente são familiares. Eles vão achar que você tá diferente, que você tá irreverente, que você tá rebelde, que você tá não sei o que lá. Vão te dar 1.500 novos nomes pra citar o porquê você mudou. E como se fosse uma coisa muito ruim, sendo que você só tava sendo massacrado ali no começo. E aí você vai aceitar que eles vão fazer isso com você, mas são pessoas que tendem a escolher estar ali com você. Você tem que entender até onde você deixa elas fazerem isso. Porque, você tem que dar o espaço delas entenderem a mudança que aconteceu. Não é porque você mudou que o outro vai entender. Uma coisa, duas coisas são duas coisas. Mas calma, deixa eu terminar. Tá. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser tempo demais. Eu tenho medo quando você fala que você tem que entender que você vai perder algumas pessoas e elas vão embora e, tipo, deixa elas embora muito rápido. Porque, às vezes, a pessoa pode empurrar a pessoa pra fora porque a pessoa está tendo o momento de entender. Não é de você empurrar ela pra fora. Mas aqui é o meu limite. Amiga, mas aí eu acho que você pode ser categórico. Eu fui categórica quando eu mudei. Eu olhei e falei, não aceitarei mais. Mudei, realmente mudei. Fui, assim, literal com todas as pessoas que estavam mais próximas de mim, porque eu tinha passado por situações que não tava dando mais. Quer ficar, não quer ficar, um beijo e um queijo. Não que eu queira afastar as pessoas, mas eu preciso que elas entendam que eu não vou mais tolerar coisas que elas achavam que talvez na cabeça delas fosse confortável pra mim estar dizendo sim, porque elas não sabiam também, não tô na minha cabeça, mas pra mim tava desconfortável. E aí, eventualmente, se a pessoa me perguntar, mas por que você tá falando não por isso aqui agora, se você sempre disse sim? Porque estava me ferindo, eu não estava conseguindo falar não, mas era uma coisa que eu não queria, não estava feliz com isso, e agora eu consegui falar não. Por favor, respeite o meu não. E aí você entra e explica pras pessoas. Sim, só que tudo isso, todo esse caminho, ele vai gerar conflito. Mas ele vai gerar, isso é um fato. Não tem como amadurecer sem conflito. Tudo bem. Não tem como. Mas a maior parte das pessoas, quando escuta, tipo, e se a pessoa não aceitar, não sei o que lá, elas acham que a pessoa tem que aceitar sem conflito. E isso é uma mentira. Se alguém te vendeu essa ideia tá errada. E é só isso que eu quero colocar muito claro, que, tipo assim, toda vez que você colocar o seu não, se não for uma pessoa que tá muito acostumada com esse não, isso vai gerar conflito. E acabou. E assim, não tem outro jeito. Até porque impor limite nunca vai ser confortável, nem pra quem impõe e nem pra quem recebe o limite. Não sei se nunca é a palavra. Você tá acostumado com uma coisa, excedendo ali. Você não sabe que é um limite. Aí a pessoa vem e impõe um limite pra você. Você faz... É que a gente tá pensando em dois lugares diferentes. Se eu já conheço o outro lado do limite, vai ser difícil e vai rolar conflito e não vai ser confortável ficar só desse lado de cá. Se eu nunca passei, não vai ser desconfortável, porque eu nunca passei. Eu não sei como é do lado de lá. Você me colocou antes, você me barrou antes. Bom ponto. Por isso que eu falei, não sei se nunca. Se você sempre coloca limites pra mim e eu sempre paro antes, vai ser confortável pra você colocar o limite pra mim. Mas se eu ultrapasso com uma certa frequência e eu conheço outro lado, vai ser desconfortável pros dois lados. Mas com o tempo isso fica confortável. Por quê? Porque a pessoa vai parar de passar e ela vai começar a aceitar de alguma forma mais comum ela aceitar. Não é sempre que ela vai aceitar, porque às vezes o meu limite e o seu limite se encontram em lugares diferentes. Então, às vezes eu preciso de uma coisa que tá aqui, só que o seu limite tá aqui e o meu tá aqui e a coisa que eu preciso tá entre as duas coisas. E aí isso é um problema. Isso vai acontecer. É até por isso que muitas relações se tornam falidas, né? Você tem um exemplo de uma relação que você teve que os limites não se encontravam. E aí quando os limites não se encontram, não tem como chegar num meio termo, porque as bordas estão muito distantes. Não, e às vezes um sobrepõe o outro. Tipo, um passa por cima do outro. Não tem como... É que
Um só pode passar por cima do outro quando os limites estão, eles já se atravessaram. Mas às vezes acontece dos limites terem um abismo no meio. Você acha que o entende? seu era um abismo ou passava por Eu cima? acho que era um abismo. Sério? Eu achava sempre que era passar por cima. Não, imagina que, tipo assim, o meu limite tá depois do seu ombro e o seu limite tá depois do meu. Aí a gente tem uma zona cinza que a gente consegue conversar muito melhor. Agora, se o meu limite tá 40 metros da sua linha de limite, a gente tem 40 metros de coisas que a gente não consegue chegar num acordo. Aí é melhor se afastar mesmo. Tem 40 metros de coisas que não vão rolar. Um pesadelo, eu diria. E isso não é culpa de ninguém, isso é um fato. São pessoas diferentes que não são compatíveis. E tá tudo bem, a gente não vai ser compatível com todo mundo. Né? Então, eu acho que existe esse lugar do limite, e aí ele tem que ser colocado, mas pra você se sentir melhor, você tem que entender que o seu valor não está atrelado com o que você faz, com o que você dá. Você merece amor independente dessas coisas. Isso significa que todo mundo vai te amar? Não. Isso significa que você merece amor. Até aí, são 300, 500. Não, e que pelo menos o seu amor por você, você tá merecendo. Pelo amor de Cristo, comece aí. É mais ou menos nesse sentido. Aí essa conversa pode ir muito mais longe. Até semana que vem. Acabou! Mas não esquece de seguir a gente aqui, porque a gente posta episódio toda semana. E que a gente posta todo dia no @2de2oficial no Instagram. E no 2 de 2 no TikTok. Até semana que vem! E na outra também. Beijo!